Livro de Isaías, capítulo 25. Seja louvado Deus. Capítulo 25. Eu vou ler do primeiro versículo até o versículo 9. A minha versão diz assim: Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te honrará, a cidade das nações cruéis te temerá. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis e como tempestade contra um muro, e como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, assim a canção dos temíveis e emudecida. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um forte banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre, o soberano, o Senhor. Enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão: Este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Amados, Deus me salvou. Ele faz parte desse povo. Como que Deus me salvou? Por que eu estou aqui no Brasil? Como eu casei com uma brasileira? Eu acredito que a grande e indispensável motivação em missões mundiais é que a esperança. Eu tenho esperança em Deus, e através da esperança Deus realizou meus sonhos, Deus me deu sonhos. E quando falo sobre a esperança, eu quero dizer a confiança ligada na causa que nos faz triunfar em Cristo Jesus no final da nossa jornada. E também nenhuma vida dada pela causa do evangelismo mundial é em vão. Nenhuma oferta dada é em vão. Nenhuma oração oferecida é em vão. Nenhuma vela acendida pelo evangelho é acendida em vão. Nossa energia e sacrifício e fogo é sustentado pela esperança que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. A confidência é que o reino de Deus triunfará no mundo. Então aqui no Isaías capítulo 25, a visão de Isaías é a vitória de Deus, né? Porque Romanos 8,37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então Isaías, ele vê o dia chegando quando todas as nações, Turquia, Brasil, China, Coreia do Norte, Afeganistão, Paquistão, Estados Unidos, Canadá, Arábia Saudita, todas as nações e representativas de todos os grupos não mais estarão em conflito com Jeová, Deus de Israel, e o Messias, que é o Cristo Jesus. Como está escrito 25:3, aqui diz assim mais uma vez, vamos ler mais uma vez: por isso um povo forte te honrará, a cidade das nações cruéis te
Irmãos, não há um nome igual ao nome de Jesus Cristo. Esse nome tem poder, esse nome tem poder, e esse Jesus Cristo que me salvou. Por quê? Quem era eu? Eu era apenas uma pessoa, nasci como muçulmano sunita. Muitas das vezes zombava sobre cristianismo, porque tem Deus, tem Maria, tem filho, tem família. Eu nunca entendi essa coisa. Sempre eu entendi dessa maneira que Jesus era apenas um profeta, e desse jeito que foi ensinado, apenas um profeta, igual a Moisés, igual aos outros profetas, mas ele nunca era igual como o nome que no livro da Corão escrito Muhammad. Então, muitas das vezes eu tive essa confusão, eu tive esse conflito com Deus. Claro que eu acreditava em Deus, mas de outra maneira. Eu acreditava que Deus único, né? Deus existe, nome Deus como Allah em islamismo, porque eu fui ensinado assim. Tem 5 pilares em islamismo. Eu cumpri todos, menos eu nunca fui em Meca, pilgrimagem. Eu nunca fui para a cidade de Meca, mas os outros eu já cumpri. Mas uma coisa que eu nunca entendi: por que precisa memorizar, decorar as orações? Porque você para ter esse livramento, para um dia casar, para pedir Deus para te dar casa, essas coisas, você tem que decorar tal oração por 1000 vezes, 1500 vezes. Nunca entendi por que eu preciso fazer isso. E na época da universidade eu sempre me questionava: quem sou eu? Por que eu existo? Mas Deus já havia planejado tudo. Onde eu vou nascer, onde eu vou, quando eu vou me casar, quando eu vou ter filhos, que tipo de trabalho eu vou fazer. E Deus já havia planejado tudo, mas eu não sabia nenhum disso. Na verdade, eu não sabia a propósito da minha vida. Até que um dia, irmãos, eu cheguei a um ponto. Claro, Deus existe, mas muita gente fala mal sobre cristianismo. Mas eu nunca fiz uma comparação. E um dia eu tive um sonho. Deus se revelou no meu sonho e mostrou um lugar, como Deus falou com Abraão, né? Falou: sai da sua terra, sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, a terra prometida. Então, para mim, esses sonhos são lugares bem distantes que nunca vi na minha vida. Turquia tem praia, claro, tem montanhas, alguma coisa, mas eu nunca vi um lugar tão verde na minha vida. Mas na época eu não sabia que era Brasil. Mas Deus me deu sonho para realmente procurar o propósito da minha vida. Qual era o meu propósito? Eu comecei a fazer pesquisa, tudo. Um dia eu tinha uma revista na minha mão. Aí eu peguei a revista, abri a revista e estava escrito: hoje é o teu dia, faça pedido a sua cópia de boas novas. E essas boas novas que eu pedi chegou 2 semanas depois. Eu peguei e eu vi o Novo Testamento, estava escrito Mateus. Eu comecei a ler Mateus e continuei todos os 4 evangelhos, comecei a ler as cartas e terminei em Apocalipse. E muita diferença entre o Corão, o que está escrito nas 114 suras sobre Jesus, e o que está escrito no Novo Testamento, porque eu não tinha Antigo Testamento. Então o primeiro que eu tinha, eu comecei a ler era o Novo Testamento. Eu terminei o livro inteiro, e depois minha vida continua, mas Deus continua me dando sonhos. E esses sonhos sempre mostravam que Jesus é o Filho prometido, o Filho de Deus. Ele é o Filho verbal. E Ele veio neste mundo para
salvar. E quem poderia fazer isso? Eu sou pecador, mas Deus me perdoou através do sangue de Jesus Cristo. Então, quando Ele me deu esses sonhos, eu comecei a procurar uma igreja. Eu trabalhava num lugar onde tinha acesso à internet, e aí eu comecei a fazer pesquisa, porque igreja para mim sempre eu penso assim, um lugar com muitas imagens e tudo. Nunca sabia que existe uma igreja protestante em Istambul, onde morava tão perto. Eu achei na internet um endereço. Eu fui lá 3 vezes. 2 vezes, primeiro não tinha ninguém para abrir. Durante a semana, quase vocês não acham ninguém. Mas eu não desisti. Eu sempre escolhi diferentes dias. Eu fui lá na quarta-feira. E uma quarta-feira à tarde, uns 4, 5 horas mais ou menos. Mais uma vez cheguei na porta e toquei, e chegou uma senhora, abriu a porta da igreja para mim, e falei: eu tenho muito vontade de conhecer esse Jesus que vocês adoram. Quem é esse Jesus? Por favor, vocês podem me direcionar, me explicar o que eu posso fazer para aceitar Jesus. Então, ela, esposa do meu pastor é espanhol, mas ele tem mais de 20 anos agora em Turquia. Ele fala turco fluentemente. E ele me recebeu muito bem e começou a falar sobre Jesus para mim. Ele falou que a igreja protestante não tem nada a ver com a igreja católica de Roma. Eles não têm ligação nenhuma, não têm conexão. É completamente independente e tudo. Ele falou para mim. E eu falei: então, o que preciso fazer? Vem para um culto, venha e olha como que nós adoramos o Senhor. Então, com muita vontade, mais uma vez, um domingo eu fui de manhã, e lá apenas nós temos um culto de domingo de manhã, escola bíblica dominical e pregação, tudo junto. Aqui tem quantos cultos nessa congregação? Tem quantos cultos, quantos dias por semana? 5. Lá apenas um culto. E de manhã, 1 hora, 10 a 11 horas, tudo dentro de 1 hora. Às vezes 11, 15, 20 termina, e depois tem um pequeno, às vezes como comunhão entre irmãos. Vamos tomar chá, café, tem dentro da igreja também, dentro do templo, biscoito, alguma coisa. Mas algumas irmãs também, alguns irmãos aceitam de receber convite para ir para o restaurante junto, cada um com alguma coisa para comer. E eu gostei da comunhão. Mas quando eu cheguei na igreja, uma coisa que me surpreendeu muito, aí eu vi, como aqui em frente, como um estúdio, né? Aí tinha aqui, na frente, esse daqui estava em frente, e tinha todos os instrumentos. Eu nunca vi nenhuma imagem. Aí eu falei: é isso mesmo, né? Essa é uma igreja. Aí eu falei com o pastor e tudo, ele explicou tudo certinho para mim, e me convidou para continuar frequentando. Porque eu tinha muitas dúvidas, perguntas. Para mim, uma coisa que sempre, até o Espírito Santo me deu convicção, convenceu sobre a Trindade de Deus. Eu, infelizmente, tive esse conflito. Por que existe a Trindade de Deus? Porque Deus, Filho e Espírito Santo. Essa aqui é uma coisa que, até o momento que eu aceitei Jesus, lá na igreja em Turquia, sempre ficam na minha mente. Mas eu comecei a ler mais, fazer mais pesquisas. Eu comecei um estudo de 1 mês. Eu fui na igreja e continuei estudando a palavra do Senhor, e tinha um presbítero que realmente ajudou muito. É um homem de Deus. E em turca eu comecei a ler. Essa aqui, a primeira Bíblia que eu comprei. Essa aqui eu comprei. Essa aqui tem Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí eu li e eu estudei realmente que há profecias sobre Jesus até o Antigo Testamento se revela para nós que Ele é o Filho de Deus, e Ele é o nosso Salvador, nosso Redentor. Então, no momento que eu estudei, eu entendi bem melhor sobre a Trindade de Deus. 3 pessoas em um Pai,
Filho e Espírito Santo. Então eu entendi no momento que eu decidi, após o